cerca de 27,5 milhões de contribuintes devem prestar contas ao fisco. O prazo para o envio da declaração é 30 de abril. A multa por atraso é de 1% do total de imposto devido ao mês até 20%. O valor mínimo é de R$ 165,74. A gente sabe que brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora, né? Mas se você se antecipar, certamente vai evitar dores de cabeça. Bom, pensando em ensinar o caminho das pedras para quem vai declarar pela primeira vez o imposto de renda, é que o Comunidade convidou o professor coordenador do curso de Ciências Contábeis aqui da instituição, José Manuel da Costa. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no Comunidade. Obrigado, o prazer é meu. Bom, vamos abrir aí a nossa aula prática falando do imposto de renda, professor. Antes de mais nada, esclarecendo a seguinte pergunta: quem é obrigado a declarar? Essa é a pergunta que normalmente é a primeira que a pessoa faz, né? Quando procura o contador, quando procura um escritório, ou quando quer fazer sozinho, porque o imposto de renda, pessoa física, o contribuinte, a pessoa pode fazer sozinho, né? Pode fazer por ele mesmo. Diferentemente das empresas, que só lembrando que cada empresa, toda empresa que é uma pessoa jurídica, obrigatoriamente tem que ter um contador responsável, mas pessoa física não. Muito embora isso não seja obrigatório, é sempre bom lembrar que a assessoria de um profissional da contabilidade é sempre importante caso haja dúvidas. As obrigatoriedades, elas vêm se repetindo ano a ano, então normalmente nós temos alguns itens de obrigatoriedade. Nesse ano, com a atualização da tabela, a gente até ouviu aí em nível nacional, será 6,5 de correção ou será 4,5. O que está no programa é 4,5, que é o que foi aprovado pela presidência. E nós temos a primeira obrigatoriedade, a mais comum para pessoas assalariadas e o público em comum, em geral, é que o rendimento tributável. O que é o rendimento tributável? Salário, férias, 13º, são os rendimentos mais comuns tributáveis, que durante o ano de 2014, o contribuinte tenha o mínimo salário, né, durante o ano todo de R$ 26.816,55. Então, esse valor é o mínimo para, a partir daí, a obrigatoriedade. Isso não quer dizer que quem ganhou menos do que isso durante o ano de 2014 não pode declarar, ele não é obrigado. Por que eu ressalto isso nesse momento? Porque às vezes a pessoa, durante o ano, teve um salário de R$ 20.000. Mas em um mês específico ele teve um rendimento maior e teve retenção do imposto. Para fazer a restituição daquela retenção feita lá durante o mês de agosto, setembro, por exemplo, é necessário fazer a declaração. Então, a primeira obrigatoriedade é pelo salário. A segunda obrigatoriedade é para os rendimentos que a gente chama de rendimentos isentos, não tributáveis, que basicamente são os decorrentes de aplicações financeiras, poupança, aplicações de renda fixa, aplicações de um modo geral. Também indenizações, algumas indenizações, principalmente trabalhista, também entra nesse item. Se durante o ano teve 40 mil, é o mínimo, acima de 40 mil, é obrigado também fazer a declaração. Então, segundo item. O terceiro item é a questão da propriedade de bens. Eu não tive rendimento durante o ano, mas eu tenho um montante de bens acima de R$ 300 mil. Eu também sou obrigado a fazer a declaração de renda. Uma outra obrigatoriedade interessante é a questão de ganhos de capital. É bem semelhante à questão dos rendimentos isentos ou não tributáveis, mas o ganho de capital ele advém de um ganho na venda de bens, de veículos, de imóveis e também de rendimentos na Bolsa de Valores. Independente do valor que seja esse rendimento, também é obrigado a fazer a declaração. E daí, para alguns que trabalham no meio rural, nós temos a obrigatoriedade pela receita advinda da atividade rural, que aí é o valor de, deixa eu só olhar minha colinha aqui, que é tanto valor que a gente acaba R$ 134.082,75. Veja, não é o lucro que o agricultor teve, é o valor da venda. Então, se ele teve a venda, pode até ter dado prejuízo, mas se a venda foi acima desse valor, ele é obrigado a fazer a declaração. Super esclarecido. Agora, professor, a gente sabe que a grande novidade deste ano
para o contribuinte ficou por conta aí de que o contribuinte pode declarar tanto pelos computadores quanto pelos dispositivos móveis, como os tablets e também os smartphones, né? Mas para isso é preciso baixar um aplicativo, né? Isso, eu até trouxe um slide, se puderem mostrar, meios de elaboração e entrega, que é importante para a gente fixar essa questão. Nós temos hoje, basicamente, 3 formas de fazer a declaração. Pelo computador, que é o caso que já há alguns anos acontece assim, a pessoa faz o download do programa, do imposto de renda, da declaração, e faz o preenchimento de forma offline e depois faz a transmissão. Então aí tem o programa de geração da declaração e o ReceitaNet, que é o programa que vai fazer o envio. Então essa é uma das formas. A segunda forma é a declaração online, que é quando... Está no slide, que também o contribuinte ele faz o acesso ao sistema da Receita e declara de forma online. E o outro é o aplicativo, que é o aplicativo IRPF, que está disponível para ser usado nos sistemas iOS ou Android. Já no ano passado, até no ano anterior, já teve um pequeno ensaio de utilização, deu alguns problemas. A esperança é que esse ano realmente funcione e aí a gente vai ver a tendência das pessoas, né? Hoje as pessoas todas usam celulares para todo lado, então pode estar ali na fila do banco, né? E fazendo a declaração ao mesmo tempo. Sem dúvida. Bom, agora a gente também tem que chamar a atenção para o contribuinte, que é em relação ao prazo, né, professor? A gente sabe que muita gente deixa para a última hora, então é bom se antecipar para não ter problema, né? A questão de prazo é uma coisa muito interessante. Até porque a gente sempre faz a fixação na cabeça da gente do prazo como sendo o último dia. Se você relembrar um pouquinho, você fez a chamada da matéria dizendo o prazo é dia 30/4. Não, é o prazo final que é dia 30/4. O prazo iniciou segunda-feira agora, dia 2 de março, e vai até o dia 30 de abril. Então, o que acontece com a pessoa que pensa assim? Depois eu faço. Depois eu faço. Hoje é dia 30 de abril. Dia 30 de abril, então depois eu faço. E aí pode ser que nesse último dia, dê problemas, transmissão de dados, muita gente se conectando ao mesmo tempo para enviar ou para fazer a declaração online, e aí dá problema. E não existe já não sei nem precisar, mas mais de 10 anos com certeza que não existe prorrogação de prazo. Não tem perdão, Não tem perdão. Chegou dia 30 de abril, acabou. Na verdade, este ano, é até bom que se lembre, este ano é dia 30 de abril, mas a legislação diz que é o último dia útil de abril, que por acaso nesse ano é uma quinta-feira ou quarta-feira, se eu não me engano. Mas é sempre o último dia útil. E aí passou para o dia 1º de maio, nós caímos na questão da multa. Vamos ver no slide, multa por atraso na entrega. 1% do imposto de renda. O que é o imposto de renda devido? A pessoa faz a declaração e vai dar um montante a pagar ou a restituir. Este valor a pagar, se for o valor a pagar, a multa é calculada sobre ele. Então a pessoa tem lá 10 mil reais a pagar de imposto de renda. Então ele vai ter 1% por mês de atraso. Venceu de dia 30 de abril. Se ele deixar para declarar em agosto, por exemplo, ele vai estar com 4 meses de atraso. Então será 4% sobre o imposto devido. E assim por diante, até o limite máximo de 20%. Por que a legislação coloca esse 20%? Que o contribuinte vai estar atrasado em 20 meses. Então só vai até esse limite aquele que a declaração do ano de 2012 ele não fez ainda. Tem que fazer, estava obrigado lá em 2012 a fazer, ou 2013, então ele tem que fazer. Aí, nesse caso, a multa vai até 20%. E uma grande maioria das pessoas que terá restituição, ou que o valor a pagar é muito baixo, aí, nesse caso, é a multa mínima de R$ 165,74. Então, abaixo disso, não existe multa, tem que ser pago o mínimo esse valor. Agora, qual é a principal dúvida que fica fervilhando na cabeça do contribuinte, professor? Uma das dúvidas, além dessas questões de obrigatoriedade, que a gente já comentou, é com o que eu posso fazer para pagar menos. É uma das coisas muito recorrentes, como eu faço para pagar menos? Obviamente é uma questão legítima, eu nunca quero pagar mais do que eu devo pagar. Mas tem que ser feito um pagamento do valor correto. Não adianta pedir para o contador, não, eu só quero pagar tanto e dar um jeito. A responsabilidade, nesse caso, é da pessoa física, é de cada um.
Então é diferente da empresa que o contador ele entra como responsável solidário pelas informações. No caso da pessoa física, não, é a pessoa que é responsável. Então vamos dizer que o contador acabou fazendo, mas se foi declarado errado, vai ter no caso de fiscalização, que hoje os cruzamentos de informação é muito grande, então é muito difícil você fazer uma declaração errada e isso não ser rastreado, porque não é mais pessoal, não é mais a mão, né, tudo interligado. Então é interessante saber o que eu posso deduzir de forma correta. Por exemplo, nós temos as hipóteses de dedução. Então nós temos a dedução por dependente, né, para cada dependente é o valor de R$ 2.156,52. Para instrução, que são as despesas com educação, neste caso é considerado as despesas próprias e a dos dependentes, também no valor máximo, né, por dependente de R$ 3.375,83. E as despesas médicas, que aí não tem limite, mas aí é que vem uma informação, uma orientação muito importante. O recibo do médico, que a empresa médica ou que o médico profissional liberal, que também é uma pessoa física, faz, ele tem que ser feita a contrapartida de informação pelo profissional. Então, vamos dizer que você recebeu um recibo de um médico de R$ 500. Aí você diz, esse médico faz trabalho para tanta gente, né? presta serviços médicos para tanta gente, aí ele deu o recibo de 500, mas eu vou declarar 1.500. Não adianta, né, professor? O médico, ele tem o CPF dele, então ele tem que informar a Receita que o dono daquele CPF prestou serviço para o seu CPF no valor de R$500. Os dados são cruzados, então né? Tudo não adianta. Não tem como. Não tem como burlar. Não tem como. É uma coisa bem amarrada. Na verdade, com a tecnologia da informação, essas práticas tornou-se muito mais fácil, né? Antigamente não existia, as declarações que existiam eram muito demoradas, então era complicado. Também é bom lembrar às pessoas que, caso você tenha o recibo legítimo, faça a declaração correta, mas do outro lado o médico não faça, você também poderá ser chamado a prestar esclarecimento. Aí é uma orientação importante. Guarde toda a documentação que você utilizou para fazer a declaração. Tudo é válido na área da saúde, professor, de recibo? Despesas médicas, de uma forma geral, depois tem o detalhamento, mas remédios, por exemplo, não. Então é o pagamento do profissional, as questões de consultas, tratamentos exames estéticos também não entram. Então tem algumas vedações que daí tem que verificar passo a passo todos os itens. Mas a despesa médica, de uma forma geral, não tem limite, é o valor que foi declarado. Temos um próximo slide? Dentro desse item de como eu posso pagar menos, tem o próximo slide que trata da dedução simplificada. O que é dedução simplificada? É o valor que eu faço a dedução da minha base de cálculo, do valor a ser calculado, sem comprovar nada. Essa dedução ela é de até 20%, ou ela é diretamente de 20% dos rendimentos tributáveis. Então, aquela pessoa que durante o ano recebeu R$30 mil, se você optar, já no programa tem a opção pela declaração simplificada, ele já vai fazer o desconto diretamente de 20% desse valor, limitado, aí nesse caso, a R$ 15.880. Então, por que é importante o contribuinte, às vezes a gente usa a expressão contribuinte, mas as pessoas de uma forma geral, usando o termo da Receita, né, saber disso. Porque às vezes você gasta um tempo para ficar organizando a documentação, o recibo. Então, olha só, se você gastar menos do que 1.200 aproximadamente por mês com médico, você está enquadrado, é muito melhor você optar pelo simplificado e não ter que ficar pegando o recibo e guardando o recibo de tudo, do que ficar guardando e ter o mesmo desconto depois. Então, às vezes as pessoas preocupam, eu, por exemplo, graças a Deus gasto pouco com médico, ainda bem, um planinho de saúde básico já é suficiente. Eu normalmente, já há vários anos, eu faço a declaração optando pelo desconto simplificado. Então é muito mais prático para a gente, eficiente, mais né? eficiente. Só retornando, eu acabei esquecendo de algumas deduções, aquela contribuição do INSS,
que para quem é empregado é descontado e para outras pessoas que faz o pagamento, também o valor pago ele é deduzido e a contribuição à previdência privada, que é quando você faz um contrato com um banco, por exemplo, até 12% do seu rendimento. Então são outras formas de dedução. Lembrando uma coisa, o professor tem essas manias, né, de falar e depois explicar o que é, para não ficar dúvida. Quando a gente fala em dedução, nesse caso, eu não estou falando em calculei o imposto, aí vou reduzir o meu imposto, vou diminuir o imposto. Não, eu estou falando de redução da base de cálculo, que é o valor que será tomado como base para calcular o imposto. Então, às vezes a pessoa cria essa ilusão. Ah, então se eu gastei com o médico, eu ia pagar 1.000 de imposto, agora eu gastei 200, vou pagar só 800. Não, você vai fazer a dedução na base de cálculo para o cálculo ficar correto. Depois de calculado, já é o valor a pagar. O único valor que é deduzido diretamente do imposto são as contribuições de fundo social, que é, por exemplo, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, para a questão do idoso, que aí, depois que você fez o cálculo do imposto, até 6% daquele valor que você vai pagar, caso você tenha imposto a pagar, aí você pode fazer a destinação direta. É como se você estivesse dizendo, olha, eu ia pagar 100, mas desses 100 eu quero que 6 vá direto para a instituição tal. Então aí você faz essa dedução, faz a contribuição à instituição e faz a dedução diretamente. Eu tenho que lembrar só mais uma coisinha, que é quanto à declaração de bens. Dentro da declaração de rendimentos, nós temos a declaração de bens. Tem um slide também, acho que é o último slide, declaração de bens e dívidas. Então você está obrigado a fazer declaração, mas aí tem algumas questões referentes aos bens. Por exemplo, você tem uma conta corrente bancária. Se o saldo dessa conta corrente for de até R$140, valor bem baixo, você não é obrigado a declarar. Você pode declarar, já está fazendo a declaração mesmo, você pode fazer declarar esse valor, mas não é obrigado. No caso de bens, você tem um veículo, um imóvel, várias coisas. Por bem, isoladamente, se o valor de um bem específico for até R$5.000, também você não é obrigado a declarar, pode deixar ele fora da declaração. Outro caso também é a questão de cotas de capital, quando você é sócio de alguma empresa, também é o valor de até R$1.000. Então, se for menor que R$1.000, não é obrigado a declarar. E no caso das dívidas, normalmente a pessoa compra o bem já financiado, né, já adquire o bem e já adquire uma dívida junto, então se a dívida for menor de R$5.000, também não tem obrigatoriedade de declarar. Tá certo, então. Professor, a gente já deixa o convite aí estendido, feito ao senhor, para que num segundo momento retorne aqui o Comunidade, para que a gente possa trazer mais informações para o pessoal que está em casa sobre como declarar o imposto de renda. Combinado? Combinado, principalmente as principais dúvidas, né, que surgirem aí depois desse bate-papo inicial, a gente pode tabular essas dúvidas e reforçar onde as dúvidas são mais frequentes. Professor, muito obrigada então pelas suas explicações, por essa aula prática aí na forma de bate-papo com a gente. E desde já fica o convite feito para o senhor voltar no segundo momento, combinado? Estamos à disposição. Eu conversei com o professor coordenador do curso de Ciências Contábeis aqui da instituição, professor José Manuel da Costa, e a gente falou aí sobre a declaração do imposto de renda. Agora a Comunidade vai para um rápido intervalo, não saia daí que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais.